Bom dia a todos os meus amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de la Villanueva. Alguém me admoesta ou então até me critica, afirmando que o Conde quer ser o único conservador do Brasil. Olha, eu não tenho a menor intenção disso e também não acho que, de alguma forma, eu seja a única pessoa que defende algum projeto neste sentido. A única coisa que eu critico é que existe uma incoerência discursiva, uma incoerência do ponto de vista retórico no que diz respeito ao que esse pessoal chama de conservadorismo. Justamente porque, se vocês observarem bem, conservadorismo virou uma palavra. É apenas isso. Ele não é realmente algo que tenha alguma substância. E a gente tem que entender que dentro das conjecturas políticas, as terminologias muitas vezes elas mudam. Elas têm uma certa dinâmica no ponto de vista de uma instrumentalização ideológica. E o conservadorismo não foge à regra disso. O que você define como conservadorismo? Existem inúmeras facetas aí que estão sendo fabricadas, mas que no final da história não tem realmente algo profundo ou algo realmente autêntico. É isso que eu faço a minha seguinte crítica. Porque se a gente analisar alguma coisa que seja relacionada ao Brasil, se a palavra conservador significa conservar alguma coisa, deve ser alguma coisa relacionada ao seu próprio país, ou pelo menos aquilo que vincula algum tipo de tradição. E o que eu percebo é que a grande maioria dos brasileiros que se dizem conservadores do YouTube, ou pelo menos da internet, não sabe muito bem, ou não quer, basicamente, ter uma proximidade com o seu próprio país. Então, quando você vê um sujeito como o Ricardo Tiranossauro Rex, ou vê a Paula Marisa, ou vê sei lá quem, inúmeros aí que aparecem agora dizendo eu sou conservador, eu sou isso e aquilo. Até o dado momento eu não vi assim nada que fosse realmente sólido nesse sentido, ou pelo menos do sentido intelectual mesmo. Ou seja, na verdade é puro modismo. Ser conservador no Brasil é ser anticomunista, é só isso. É aquela história que eu vejo desse pessoal que agora está dizendo da ruptura com os liberais. O que vocês querem romper com os caras se vocês pensam dentro das mesmas dimensões e estruturas políticas do pensamento daquilo que vocês querem romper? Vocês são defensores do liberalismo de alguma forma. Eu acho interessante essa direita conservadora falar mal do mundo islâmico, dizer que os islâmicos vão tomar a Europa e tudo, e criticam o multiculturalismo, mas quando você defende uma bandeira tradicional católica, eles ficam putos. Eu disse, quer dizer que se o multiculturalismo não vale para o muçulmano, mas vale para outras culturas, subculturas e religiões. É isso que vocês pregam. Eu estou sendo apenas claro, eu estou dando nome aos bois. Vocês, conservadores, na prática são liberais, e vocês não percebem isso. Eu não estou dizendo aqui que o conservador necessariamente vai ter que implantar um estado religioso teocrático, como o pessoal diz por aí, que embora não existe isso, porque a concepção católica, propriamente dita, de Estado não é teocrática, ela prega a participação tanto da esfera eclesiástica como também da esfera leiga, propriamente dita, conjuntamente dentro de uma finalidade de buscar o bem comum. Tá? Não defendo teocracia, não estou defendendo nada. Mas, se vocês querem uma sociedade cristã, propriamente dita, ela tem que ter fundamentação teológica. Ela tem que ter coerência. Ela tem que ter substância. Não dá para você defender uma sociedade cristã dentro de critérios liberais. Não tem como. É isso que eu abro os olhos. Ou tento abrir os olhos para vocês. Não adianta você achar que uma sociedade que tem que ser cristã necessariamente pode ser cristã de qualquer coisa. É um erro. E nós estamos vendo agora nos Estados Unidos, nos países protestantes, achar que cristianismo necessariamente pode ser qualquer coisa. Pode ser aceita A, B, C e D. Não pode. Tem que haver realmente uma dimensão cultural coerente. E neste ponto, a cultura católica é muito mais coerente do ponto de vista teológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ético, do que as demasiadas concepções protestantes, por exemplo. Isso aqui é um exemplo. Porque, basicamente, quando eu falo de protestantismo,
e as pessoas acham que o protestantismo é conservador. O protestantismo não é conservador. O protestantismo foi uma revolução que houve no século XVI e que rompeu com uma parte da tradição cristã. Mas já falando sobre a questão do próprio protestantismo, você pega o conservadorismo britânico. O conservadorismo britânico ele é baseado em conceitos também que não são tradicionais, ainda que ele tente guardar uma tradição, que é a tradição da monarquia, que é a tradição do parlamento, que são as tradições institucionais britânicas. Só que a institucionalidade ela acaba se confrontando com os próprios princípios desse conservadorismo que vem do ceticismo do David Hume. Se a gente analisar Edmund Burke, todos esses teóricos do conservadorismo britânico, eles partem de um pressuposto de uma concepção formalista da tradição. A tradição ela é boa, não porque somente ela possa nos brindar com valores transcendentes, como por exemplo a concepção católica. A concepção católica é tradicional, não no sentido num culto de uma tradição em si mesma, mas sim porque existem alguns valores que foram transmitidos de geração em geração que eles são válidos para os dias de hoje. Um exemplo clássico disso: por que a gente lê Shakespeare? Por que a gente guarda Dante? Por que a gente guarda a filosofia grega? É porque é só uma tradiçãozinha, é só um repasse mecânico de ideias? Não. É porque essas questões elas são cruciais no desenvolvimento e nos referenciais da nossa civilização, como o próprio cristianismo, como a própria fé católica. Porque a fé católica ela tem um elemento de princípio orientador e, detalhe, universal. Então é nesse sentido que nós temos que entender essa tradição. Não essa concepção mecanicista, essa concepção praticista ou até cética, que é típico do tradicionalismo, ou pelo menos do conservadorismo britânico, que na verdade, na prática, é o que está acontecendo hoje. Como os elementos cristianizadores da sociedade inglesa estão cada vez mais se perdendo, ainda que em sua vertente anglicana, o que é o que está ocorrendo? O conservadorismo britânico hoje em dia adere ao casamento gay, pode aderir ao aborto, pode aderir a qualquer tipo de agenda. Quase todos os partidos conservadores da Europa estão andando nessa linha. E por quê? Porque no fundo eles não são tradicionais propriamente ditos. Ou pelo menos eles instrumentalizam a tradição dentro desse critério que hoje em dia nós estamos vendo no Brasil. Ah, eu sou conservador por causa disso, aquilo, mas não tem nenhuma substância em torno desse conservadorismo. No fundo é liberalismo. Ah, vamos unir forças contra o comunismo ou contra a esquerda cultural. Mas em compensação vocês abrem mão do multiculturalismo. Contanto que seja contra o comunismo, o satanista pode ser conservador, o ateu pode ser conservador, todo mundo pode ser conservador à sua maneira. Isso aí é o que é? Isso é relativismo do mesmo jeito. Então, o que eu estou falando aqui basicamente é baseado em coerência. Se existe algum movimento conservador que tenha uma determinada linha de pensamento que seja condizente com o país, esse conservadorismo tem que haver com os elementos formadores deste país, como também da cultura deste país. E eu já falei aqui, os elementos formadores deste país que de fato congregam este país dentro de uma identidade, dentro de traços culturais e psicológicos que lhes são peculiares, é o quê? É a tradição católica, é a tradição ibérica, é a tradição monárquica, em grande parte. Embora eu acho que a monarquia acho muito difícil a monarquia ser restaurada. Não, acho muito difícil. Porque a monarquia não tem base política no Brasil. A monarquia ela acabou ficando fechada num círculo muito restrito de pessoas que são muito mais idealistas do que propriamente pessoas de ação. Embora exista um certo traço monárquico na psicologia do brasileiro, mas na prática esse traço monárquico ficou apenas como um resquício. Não quer dizer que ele não exista, mas só que essas pessoas não conectam com a monarquia imperial. Porque a monarquia imperial ficou, como já disse aqui, restrita a meia dúzia de pessoas idealistas que acham lindinho e maravilhoso ter monarquias, mas não criam ou não desenvolvem nenhuma atividade cultural realmente consistente ou então política, no sentido dos monárquicos participarem da vida política da sociedade. Qual é o vínculo orgânico que a monarquia hoje, o movimento monárquico, tem com relação à nossa sociedade? Nenhum, basicamente nenhum, muito restrito. Mas em compensação, nós temos a igreja, com todos os problemas que ela tem. Dilacerada internamente, contaminada pela teologia da libertação, etc. Mas ela é um elemento atuante.
E ela é um elemento formador com muito mais profundidade do que, porque é um elemento religioso, um elemento ético, muito mais profundidade do que a própria monarquia, porque a monarquia é um sistema político. Nada impede que nós tenhamos uma república católica cristã, por exemplo. Embora, claro, se houvesse um projeto monárquico consistente, um projeto católico monárquico, seria interessante, seria interessante essa experiência e seria interessante defender essa bandeira. Mas, até o dado momento, o que nós percebemos é, como eu já falei aqui, o conservadorismo brasileiro é fake. O conservadorismo brasileiro é uma importação de leituras de outros países, de leituras da cultura anglo-saxônica e também da cultura britânica. Embora essa literatura ela não seja útil em alguns pontos, mas em outros é preciso estudar a história do Brasil. É preciso estudar, inclusive, a história de Portugal, a história da Espanha. Nós temos muitas ligações com esses países, muito mais do que nós imaginamos. Muitos traços culturais, muitos traços religiosos, muitos traços institucionais são herdados destes países. E aí o pessoal fala assim, a cultura indígena negra. Sim, a cultura indígena negra ela tem uma influência, mas ela não tem uma influência do ponto de vista moral, institucional ou até mesmo do pensamento filosófico. Toda a nossa reflexão no sentido da identidade cultural, ela de fato é abrangida pela influência ibérica, pela influência portuguesa. Isso é um fato. A cultura indígena e a cultura africana elas foram muito marginais nesse processo. Você pode ter talvez uma cultura alimentar, você pode ter uma cultura de folclore, essas coisas todas. Mas fora disso, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, realmente as nossas instituições elas são europeias. Elas são frutos das reflexões filosóficas, religiosas, morais e culturais da velha Europa. E em particular da velha Europa ibérica, da velha Europa católica, guerreira, que guerreou contra o muçulmano, que mandou ele pra puta que pariu, e que formou também os elementos identitários, não somente do Brasil, como da América Latina. Então é isso. Tudo que vocês estão fazendo, conservadores, é importar, ou pelo menos papaguear, aquilo que os liberais estão fazendo nos Estados Unidos e na Europa. Vamos fazer o seguinte, tanto os liberais como os liberais conservadores estão aceitando todas as agendas politicamente corretas que nós combatemos. Inclusive você vê, hoje em dia, esse tipo de liberalismo à la Glória Álvarez, ou Glória Álvarez, não sei agora, aquela guatemalteca lá, com voz de sapatão, espanhola com voz de sapatão, que fica dizendo, nós não somos como a direita e não somos como a esquerda, nós somos a terceira via liberal. Foda-se. E é isso. Aí quer dizer, nós somos a favor do livre mercado, nós somos a favor de Estado democrático no sentido norte-americano e blá blá blá. E ao mesmo tempo vamos botar pataquada de agenda gay, agenda pro-aborto, agenda tudo que é porcaria. É isso que eles vão fazer. E eles vão querer secularizar a América Latina, vão querer tirar as raízes católicas e hispano-portuguesas da América Latina. É isso que vocês... E detalhe, esse pessoal trabalha tudo para essas fundações norte-americanas. Vocês não estão percebendo isso, não? Observem. E detalhe, releiam o que já foi escrito sobre o Brasil. É isso que eu tô falando. O que acontece é que a maioria das pessoas que são conservadoras nesse país são um bando de preguiçosas. Um bando de preguiçosas. Elas não querem ler nada. Elas querem ler meia dúzia de cartilhazinhas prontas para ficar repetindo lorota política. Muita gente aí quer ser política, mas não quer conhecer o país. Eu sou conservadora liberal. Aí no final de semana eu vou, sei lá, nas aulas de reiki. Ou, sei lá, vou lá no Santo Daime. Vou lá na Nova Era. Eu disse, vai se fuder, porra. Você é multiculturalista com essa bosta liberal, porra. Em suma, é isso. E aí o pessoal quer enfrentar os muçulmanos, quer enfrentar o secularismo com essa putaria de cultura judaico-cristã que não quer dizer porra nenhuma. Ora...